Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Indie Power. E no episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre game dev e sair fora da caixa ou pensar fora da caixa, tanto faz. Na verdade o importante é sair, né? Só pensar não é suficiente. A gente, pessoal em geral da área do desenvolvimento de games, sempre fala sobre criar jogos que a gente consegue fazer. Eu também defendo muito isso, sobre a importância da gente não tentar extrapolar demais nos projetos. Sempre fazer jogos que a gente consiga fazer do início ao fim. Só que quando a gente está fazendo isso, trabalhando só com aquilo que a gente sabe, a gente acaba se limitando, se colocando ali dentro de uma caixinha onde você tem limites e como a pessoa acaba fazendo jogos, somente jogos que ela consegue produzir, de coisas que ela sabe fazer, acaba que ela nunca tem a oportunidade ou ela nunca se coloca o desafio de fazer algo diferente, algo inovador, algo que vai dar um pouco mais de dor de cabeça, mas vai trazer um aprendizado, uma evolução muito grande para o desenvolvedor. Quando a gente está trabalhando em projetos de aprendizado e tal, ou pelo menos os primeiros jogos que você pretende publicar, é importante que se trabalhe, que grande parte do jogo seja coisas que você saiba fazer. Então, se você quer fazer um jogo, mas nunca que tem uma determinada mecânica, mas você nunca fez algo semelhante e que tudo que tem no jogo é algo inédito para você, aí eu recomendo que você espere um pouco para fazer aquele jogo. No caso de quando grande parte do jogo você não dá conta de fazer. Dei uma pausa aqui por causa do trovão. Esse foi bem forte mesmo. Bom, mas enfim. Espero que dê para gravar o restante, né? Que não tenha queda de energia nem nada, apesar de não da chuva já ter parado um pouco. Mas enfim, quando o seu projeto é muito ambicioso, tem muitas mecânicas complexas, a sua ideia, o ideal é você deixar ela de lado e trabalhar em outros projetos que tenham elementos que você saiba desenvolver. Só que ao mesmo tempo que é importante você fazer aquilo que você sabe, produzir jogos que você consiga produzir, também é importante que você se coloque desafios para que, a partir desses desafios, da superação desses desafios, você aprenda coisas novas. Então, o que é o interessante? Você tem duas situações, que é, você precisa fazer jogos que você sabe, mas ao mesmo tempo você também precisa se colocar desafios para aprender coisas novas. Porque tem muita coisa que você só vai, de fato, se interessar em aprender, se empenhar em buscar conhecimento, em fazer testes, se você tiver uma necessidade real daquilo. Por exemplo, eu estou fazendo no meu jogo Área 32, na verdade eu já fiz a parte difícil e agora só falta montar a fase. Uma mecânica de estilo... É um pseudo 3D. Na verdade são duas fases que vai se utilizar o pseudo 3D. Uma delas vai ser estilo jogo de corrida mesmo, vai ser um jogo de tiro, tipo de navinha, mas você vê a nave assim por trás e anda da esquerda para a direita. Então eu tive que fazer a parte visual, todo organizadinho, e criar um código de programação que vá criando a pista aos poucos. Então, como não tem um ambiente 3D, eu preciso fazer a pista vindo em direção ao jogador, como se fossem os jogos de corrida mesmo.
Eu tive que fazer um objeto, na verdade foram dois objetos, que é o gráfico da pista, e fiz com que a cada X segundos esse código cria em determinado ponto da tela o objeto da pista num tamanho bem pequeno, e gradativamente esse objeto vai aumentando e descendo para baixo. Então ele vai descendo e aumentando, e como ele vai criando vários, ele vai criando aquele efeito da pista. Esse tipo de mecânica, que é uma mecânica mais voltada para jogos de corrida, não era algo que eu já tinha pensado em fazer, até porque eu nunca pensei em fazer jogos de corrida. Agora, depois que eu fiz essa mecânica, eu estou até pensando em talvez, quem sabe, aprimorar um pouco mais as mecânicas de jogos de corrida 2D, estilo Top Gear e tal. Mas era algo que eu não pensava. Eu resolvi colocar esse tipo de mecânica dentro do Area 32. O Area 32, para quem não sabe, é um jogo de plataforma, é um shooter de plataforma, um run and gun. E eu resolvi colocar no game algumas fases com um toque diferente, porque para não ter todas as fases iguais ali de plataforma e tal, eu resolvi implementar fases com mecânicas diferentes. Isso já foi sair um pouco da minha zona de conforto, porque eu já estava muito confortável com o jogo ser todo em plataforma. A ideia era essa, ser todo de plataforma, run and gun. E depois eu pensei, não, eu preciso dar um passo a mais, preciso sair um pouco dessa caixa e inserir novos elementos para que o jogo fique mais interessante. E aí eu pensei em colocar no início, no meio e no final do jogo fases com toque diferente. As demais seriam de plataforma, cada fase com algum diferencial. Então tem fase que é comum, tem fase que os inimigos vão pulando e aparecendo ali próximo ao personagem, no estilo Castlevania, quando ele desce ali naquela área da água, tem aquela parte da água e vai subindo aqueles bichos de forma aleatória. Então, inspirado nisso, eu coloquei na segunda fase. Na terceira fase, a mecânica, ao invés de você sair da esquerda para a direita, ela é toda de subir e descer. Então, na primeira fase, no primeiro estágio da fase 3, você tem que subir, é como se fosse uma ponte, uma construção, o cenário é todo de construção, então você tem que subir, depois você tem que descer, depois subir e descer, e depois tem o chefe. Depois tem a fase do esgoto, que vai ter um esquema da água, do nível da água que sobe e desce, aí o personagem não pode colidir com aquela água. E por aí vai. Então, cada fase de plataforma, eu resolvi sair um pouco fora da caixa e fazer um diferencial para cada fase. Então, cada nova fase que o jogador entra é um desafio novo, é algo diferente. Então, nunca é a mesma coisa. Aparecem inimigos diferentes, então tem inimigos que são exclusivos de determinada fase, enquanto que outros são mais gerais. Essa é uma ideia que eu tive para sair um pouco daquele padrão. Como o jogo já é todo de plataforma, eu pensei, não, eu não posso deixar o jogo tão monótono. Eu preciso dar um passo além, preciso fazer algo a mais. Então resolvi diferenciar as fases de plataforma. Depois eu pensei, não, precisa de algo ainda mais interessante para dar meio que um choque no jogador, né? Uma mudança brusca, não no jogo todo, é só em pontos-chave do jogo, por isso que é uma fase diferente no início, é a primeira fase, uma exatamente no meio e uma como sendo a última fase. Então o início, o meio e o final são fases totalmente distintas, diferentes de fases de plataforma. A primeira fase ficou essa estilo jogo de corrida, que é quando o jogador, o personagem, pega a nave dele e vai lá para cumprir a missão, e aí ele vai encontrar problemas ali na pista, então vão ter bombas, tudo mais, que é mais nesse estilo corrida. A fase do meio, que vão ser duas fases no meio.
Uma é uma fase onde o jogador pega uma moto voadora, então ele tem que ficar... Vai ser como se fosse um jogo de nave que você vê de lado, só que ao invés dos objetos virem, eles vão surgindo gradativamente. Então, ao invés de eles virem da direita para a esquerda, a tela vai ficar só se movendo no fundo, o player ali em cima da moto dele, a moto voadora, né? E de tempos em tempos vão aparecer padrões de inimigos. Então vai ter um momento que vai aparecer, por exemplo, 4 inimigos se movimentando em quadrado pela tela. Depois fazer, por exemplo, 3 inimigos que vão se movimentar da direita para a esquerda. Aí ele destrói e aparece uma leve. É como se fossem ondas. Então aparece a primeira onda, primeira leva de inimigos. Vai ter uma certa quantidade, certos tipos de inimigos e com certos movimentos. Depois é a segunda onda. E esses inimigos vão ficar na tela até o jogador destruir. Não vai ser aquela coisa igual ao jogo de nave que o inimigo vem. Se você deixar ele passar, foi, e os próximos vão vindo. Vai ser diferente, não vai ser dessa forma. E a última fase diferente que eu fiz seria uma fase também pseudo 3D, onde o jogador está numa mini nave voadora, fugindo por um túnel, e aquele túnel vai sendo gerado progressivamente, né? Até por ser um jogo 2D e não 3D. É um sistema semelhante aos jogos de corrida, né? Então vai aparecendo os elementos ali daquele cenário, eles vão surgindo e o jogador vai ter mais movimentação. Na primeira fase é só direita e esquerda e ele fica no canto. Agora ele se movimenta na horizontal e na vertical. O personagem pode ir para vários cantos ali da tela naquele ambiente pseudo 3D. E essas fases, como tem mecânicas totalmente diferentes do que eu estava acostumado a fazer, até no próprio projeto, né, que é um shooter de plataforma, um run and gun de plataforma, eu tive uma série de dificuldades. Tive limitações por causa do meu conhecimento, como eu nunca tinha feito jogos semelhantes, como é um mecanismo mais próximo a jogos de corrida 2D. Eu nunca tinha feito, nunca tinha pesquisado nada sobre. Eu fui meio que na intuição, imaginando como seria. Cheguei a ver uns tutoriais de outras engines, de outras ferramentas, de como o pessoal faz em outras ferramentas esse tipo de jogo. É lógico que não dava para pegar o código, copiar nem nada, mas dava para ter uma ideia. Então, por exemplo, tinha lá um dos tutoriais que eu vi, eu não cheguei nem a ver todo, a pessoa criava vários objetos, esses objetos iam compondo a pista, ia aumentando e descendo a tela. Dava a impressão que ele ia se expandindo, né? Cria até aquele triângulo que a gente vê na pista. Não tinha como eu fazer, porque esse tutorial, inclusive, eu vi pelo Construct 2. Como eu estou fazendo o meu jogo no Game Maker Studio 2, eu tive que só pegar a ideia e tentar executar de uma forma totalmente diferente, né, ali, e acabou dando certo. Depois implementei outras coisas, fiz testes, até para inserir os inimigos também, porque até então fazer a pista por si só já era muito complexo, fazer aquele cenário se movimentando e surgindo gradativamente já era muito complexo. Depois tive mais problemas ainda em fazer os inimigos surgirem, porque não é tão simples quanto possa parecer, porque se você tem lá a tela retangular, se o inimigo aparece no centro, ele só vai descer a tela, vai estar lá na linha do horizonte e vai descendo. Se ele estiver mais à direita, ele não pode só descer, porque tem um efeito de perspectiva. Então ele tem que descer e se movimentar um pouco para a direita. Se ele estiver mais à esquerda, a mesma coisa. E aí ele vai movimentar ou mais ou menos para a direita ou para a esquerda, ali de acordo com a posição dele. Então teve essa questão. Essa parte era mais fácil, inclusive.
O mais difícil é fazer uma aceleração gradativa e o aumento, a escala do personagem de forma mais gradativa, porque o inimigo aparecia lá no fundo com um tamanho bem reduzido, quase não enxergava. E ele tinha que ir aumentando o tamanho dele e na medida que ele fosse se aproximando, ele também aumentava a velocidade dele, aquela velocidade que faz ele descer para a parte de baixo da tela. Então eu tive que fazer vários testes, fazer todo um cálculo matemático para poder chegar ali numa operação que eu pudesse colocar e ele fizesse esse cálculo de aumento da aceleração e do aumento dele de forma gradativa. Então foi um desafio a mais, já que é um tipo de mecânica que eu nunca tinha feito, mas fazer isso foi muito interessante porque eu acabei aprendendo muita coisa bacana, aprendendo novas mecânicas, aprendendo novos princípios ali dentro da ferramenta, dentro da programação, né? Utilizando ali sistemas de matemática um pouco mais complexos, como otimizar também o código, já que para fazer isso precisa estar muito bem otimizado, senão não funciona direito. Então foi um aprendizado muito grande. Então sair fora da caixa por uma necessidade acaba te estimulando a aprender algo novo. Porque se eu só fosse pegar no meu tempo livre e falar, eu vou aprender a fazer jogo de corrida 2D, estilo Top Gear e tal. Às vezes você vai fazer isso, aprender, começa a ver um tutorial, o outro acaba desistindo, porque não tem aquele compromisso. Agora, quando você está fazendo um jogo, aí você resolve implementar uma determinada mecânica e você põe na cabeça que o jogo precisa daquela mecânica para ficar diferente, para ficar um jogo diferenciado e dar uma dinamizada, aí você acaba se empenhando mais, porque você precisa daquilo, é uma questão de necessidade. Não é só aquele estudar por estudar, você vai buscar aprender, pesquisar, testar, porque você precisa daquilo para o seu projeto. E outra coisa importante é que saindo um pouco fora da caixa no projeto, lembrando, você não pode querer fazer um jogo totalmente diferente que você nunca fez. Tem que ser uma fase ou outra, uma mecânica ou outra, mas grande parte tem que ser coisa que você sabe, como foi o meu caso. Já sabia fazer jogo de plataforma, fui para esse caminho. Coloquei essas fases com mecânicas diferentes, mas são somente essas fases. Se eu não desse conta de fazer, eu cortava essa ideia e mantinha a parte do jogo de plataforma. Então não pode ser você querer extrapolar em tudo, né? Tem que ser em algo que seja pouco, mas que esse pouco que você fizer vai te dar uma bagagem muito interessante para próximos jogos. Então foi bem interessante esse processo, né? Porque eu aprendi bastante ao fazer esse tipo de mecânica. E provavelmente eu posso vir a utilizar toda a bagagem que eu adquiri fazendo isso em futuros jogos também. Porque uma coisa que você aprende num determinado projeto, quando você tem que fazer ele, acaba sendo um recurso, um asset pessoal, né? uma ferramenta, um conhecimento que você pode vir a utilizar em outros jogos. Então, antes eu não tinha capacidade nenhuma de fazer um jogo de corrida 2D estilo Top Gear. E com o conhecimento que eu obtive testando tudo isso, fazendo e tal, talvez hoje eu esteja mais próximo de fazer um jogo do tipo. É lógico que um Top Gear, por exemplo, seria mais complexo, porque aí tem as voltas, tem os outros carros e tal. Eu ainda não sei como que funcionaria. Eu tenho uma ideia, eu pensei bastante, não cheguei a testar, mas ali enquanto você está fazendo outra coisa, está tomando banho, está cozinhando, fazendo qualquer coisa, você vai pensando, e se eu fizer tal coisa, utilizar
variável para definir posição e tal, você acaba tendo ideias. Então, talvez se eu for fazer um jogo de corrida 2D, que você vê por trás ali do carrinho, hoje já não é, eu já teria um parâmetro por onde começar, qual caminho tomar, que antes eu não tinha. Então, é um tipo de conhecimento que eu só obtive porque eu resolvi extrapolar um pouquinho no meu jogo. Eu não resolvi fazer um jogo de corrida 2D. Eu só resolvi colocar uma fase semelhante a um jogo de corrida 2D. Já foi o suficiente para eu poder testar, fazer as coisas funcionarem, e com esse conhecimento eu posso levar para um jogo de corrida também. E é importante, quando eu falo sobre esse sair da caixa, pesquisar e tal, é que você não fique preso somente a tutoriais, porque o que acontece? A pessoa pensa o seguinte: eu quero fazer um jogo, quero colocar tal mecânica. Aí o mais intuitivo é a pessoa já ir direto procurar um tutorial daquilo. Só que quando você fica preso somente a tutoriais, você acaba se limitando a algo que alguém já tenha feito. Porque se existe o tutorial de algo, é porque alguém já testou, já fez aquilo acontecer. Então, se você só fizer aquilo, se você só implementar no seu jogo aquilo que existe algum tutorial ensinando, você pode acabar limitando o seu jogo. Porque se existe um tutorial, então alguém já fez, alguém já colocou ali como que faz, e outras pessoas também estão colocando aquilo em prática. Agora, quando você resolve fazer algo diferente, que às vezes não tem bem um tutorial de como fazer, e mesmo assim você fala, não tem tutorial de como fazer isso, não tem muita informação de como executar esse tipo de mecânica, mas eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho, vou pesquisar um pouco a mais e vou tentar fazer algo semelhante. Vou tentar fazer algo, colocar minha ideia em prática, não com o tutorial de alguém, e sim com aquilo que eu sei fazer. Então é isso que você tem que pensar. Você vai fazer uma mecânica diferente, esquece um pouco esse negócio de ficar toda hora buscando tutorial. Pega a sua mecânica, destrincha a sua ideia, pensa, eu preciso fazer tal coisa. Visualmente, como que é? Que foi basicamente o que eu fiz para fazer a última fase do jogo, que é a fase de fuga. Eu pensei o seguinte, preciso fazer o jogo assim, visualmente ele é de tal forma. Peguei um lápis, um papel, desenhei. Então tem um túnel meio tridimensional. Como que ele funciona visualmente? Aí eu fui pensando, vai vindo os objetos e tal, dando a impressão que ele está aumentando. Então o que eu tenho que fazer? Criar um objeto no fundo, esse objeto vai se expandindo. Beleza, fui lá, fiz. Aí aconteceu o problema. Então, pare e pensa novamente. O que precisa acontecer para ficar da maneira correta? Precisa acontecer tal coisa. Então, traduz isso para a programação. Então, é esse o pensamento que você tem que ter quando você quer extrapolar um pouco, quer fazer uma mecânica diferente. Não é, eu quero fazer tal coisa, eu vou procurar um tutorial. Se tiver tutorial, eu faço. Se não tiver, eu descarto a ideia. Não é bem por aí. Você quer fazer uma coisa, a primeira coisa, alguma mecânica, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar fazer ela por conta própria. Esboçar a sua ideia, desenhar, ver, escrever como que tem que ser tudo, anote como que tem que ser a mecânica. Geralmente eu faço isso porque quando você desenha, faz anotação de como que é o movimento, faz seta, para que lado que tal objeto tem que se movimentar, ele tem que expandir o tamanho, ele tem que ficar menor, a opacidade dele tem que mudar gradativamente. Então, coloca tudo isso ali no papel desenhando, que quando você for programar aquela mecânica vai ser muito mais fácil. E talvez você nem precise de algum tutorial. Você observando aquilo, você já começa a ter ideias. Eu preciso fazer tal coisa, tal movimento. Aumentar gradativamente a opacidade e por aí vai. Então, quer fazer algo novo,
fuja um pouco dos tutoriais e tente fazer as coisas por conta própria. Isso é muito importante também, porque às vezes a pessoa fica tão mal acostumada com tutorial atrás de tutorial, que quando precisa fazer algo um pouquinho diferente, mas às vezes é algo fácil, simples de resolver, a pessoa não consegue porque ela já foi tão acostumada a pegar um tutorial e copiar literalmente aquilo que o tutor está fazendo, que ela não consegue imaginar uma mecânica, desenhar aquilo e com o conhecimento que ela tem, com as ferramentas de conhecimento que ela tem, produzir aquilo. Então tem que evitar ficar mal acostumado dessa forma e fazer as coisas ali sem depender tanto do tutorial. Não estou falando que o tutorial é ruim, estou falando que, na verdade, tutoriais são muito bons para você aprender certas coisas quando você tem dificuldade, mas depois de um tempo, depois que você já viu muitos tutoriais e tal, tem muita coisa que você já não vai precisar. Com o conhecimento que você tem, com a noção que você tem da programação, da ferramenta que você está utilizando, você vai conseguir fazer sem precisar de uma muleta te auxiliando. Bom, eu acho que é mais isso mesmo que eu queria falar, né? Eu não cheguei a fazer uma anotação nem nada, mas enfim. Então, resumindo, faça jogos que você consegue fazer, mas coloque ali um toque, um diferencial para o seu jogo sair daquele padrão, sair fora da caixa, ter mecânicas, fases ou dinâmicas diferentes. Não precisa ser uma mecânica totalmente inovadora, você pode pegar um conceito antigo e tentar reaplicar ele depois de muitos anos em um jogo e talvez aquilo funcione muito bem. Então assim, dá para fazer muita coisa legal em relação a desenvolvimento de jogos, basta você ter a criatividade suficiente para poder ir atrás das coisas, para poder pensar fora da caixa, sair fora da caixa e buscar conhecimentos e crescer com aquilo. Quanto mais coisas diferentes você faz e consegue executar, mais conhecimento você está adquirindo, mais melhor vai ser a sua criatividade, né? Porque você melhora a sua capacidade de criar mecânicas e executá-las. Então é isso aí. Crie seus jogos saindo um pouco fora da caixa, coloque um toque especial, porque isso só vai fazer o seu jogo enriquecer e vai te enriquecer de conhecimentos também. Então é isso aí. Se você gostou desse podcast, desse episódio, deixe o seu like caso você estiver no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber os próximos conteúdos. E não deixe de acessar o nosso site também, né, indiepower.com.br, porque lá tem coisas bem interessantes. Tem um e-book gratuito que é só você ativar a notificação do site que você já recebe. Um e-book sobre a importância das artes nos jogos, que fala bastante sobre a questão do qual é o papel do visual dentro do jogo, além da estética, né? Tem um fator de estética, mas ele vai além. Tem a relação da estética, das mecânicas, da ambientação, de marketing e de outras funções que o gráfico tem dentro de um jogo, além de apenas tornar o jogo bonito. Conheça também o nosso curso Game Art Total, que é um curso de desenvolvimento, ou melhor, desenvolvimento não, desenvolvimento também, né? É criação de arte para jogos, onde você vai aprender a criar arte para jogos 2D e 3D, aprender desenho, pintura digital, animação 2D cutout, animação 2D quadro a quadro, pixel art, animação em pixel art, criação de tileset de objetos estáticos e animados para cenários, a fazer modelagem 3D de objetos e personagens, a texturizar
os objetos tridimensionais, animar objetos tridimensionais e também a montar cenas dentro da Unity, porque também é importante que o artista, além de saber criar assets, também saiba montar uma cena, um cenário dentro de alguma engine de desenvolvimento de jogos 3D, porque aí quando ele for criar, ele já tem uma noção de como que funciona. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência. Eu sou Jefferson Dias e nos vemos na próxima. Até mais!